exercício 4, está pedindo para usar o gráfico da função f para encontrar um número delta, tal que a distância de f de x a 3 seja menor que 0,6, sempre que a distância de x a 5 é menor que esse delta. Então, eu quero que a distância de f de x a 3, ou seja, eu quero que f de x esteja dentro dessa faixa, sempre que a distância de x até 5 esteja dentro dessa outra faixa correspondente a um certo delta. Então, observe o seguinte, que aqui a distância de 4 até 5 é 1, e a distância de 5 até 5,7 é 0,7. Então, se eu considero meu delta como sendo 0,7, eu vou satisfazer essa condição, porque eu tenho aqui, vamos só esboçar aqui, eu tenho ponto 5, então se eu pego essa faixa 5,7 e aqui eu pego a faixa de 4,3. Observem que aqui eu tenho ponto 4. Para o valor de 4 eu tenho 2,4. Para o valor de 5,7 nós temos 3,6, e aqui eu tenho para 5 correspondente a 3. Então, se eu pego essa faixa de 0,7, que seria essa, eu venho no gráfico e qualquer x que eu pegue aqui dentro dessa faixa, ele vai me corresponder a um f de x que está dentro dessa faixa, ou seja, está dentro da faixa de 3,6 e 2,4. Então, a ideia é você tomar o delta como sendo a menor distância de 5 aos extremos. Se eu considero a distância 1, eu tenho, no caso, 5 mais 1, que ficaria 6. Eu tenho aqui o valor de 6, supondo que eu estou considerando delta como sendo 1, então a minha faixa seria de 6 até 4. E se eu pego um ponto x aqui, quando eu vou no meu gráfico, o que está acontecendo é que f de x está saindo dessa faixa. Então, a ideia é sempre considerar o delta como sendo a menor distância de 5 aos extremos, no caso do intervalo. Aqui eu considerei 5 menos 4, que deu 1, e depois eu considerei módulo de 5 menos 5,7, que dá 0,7. Então, essa menor distância é 0,7, que é a resposta do nosso exercício.